Vamos dar início a esta conversa slow. Vou aqui buscar as minhas cábulas. E muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa slow. Este mês nós temos a conversa slow dedicada ao tema da economia slow. Estas conversas são feitas uma vez por mês, no âmbito das conversas slow da Associação Slow Movement Portugal. A associação é enquadrada pelos valores do movimento slow e pretende aplicar na prática os seus princípios e filosofia em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, solidário e integrado para as comunidades, ambiente e indivíduos. As conversas slow são eventos online que visam apresentar pessoas com percurso e experiências diversas em algo em comum com a filosofia slow e cujo propósito se tornou uma verdadeira inspiração. As conversas slow acontecem uma vez por mês, como tinha já referido há pouco, e cada mês é dedicado a uma vertente da filosofia slow. E então dedicamos-nos neste mês de novembro ao Slow Money, ou tradução livre, que resultou em Economia Slow. Lembramos também os nossos participantes que poderão colocar questões no chat ao longo da conversa e que no final vamos reservar alguns minutos para a sua discussão. No âmbito deste tema, temos então hoje como convidado o Emílio Ferra. Bem-vindo, Emílio. O Emílio é fundador do projeto Empowerment to Live, Empreendedorismo e Inovação. E este projeto é inserido numa associação que investiga, desenvolve e promove as áreas do financiamento alternativo e ético, da bioeconomia, do empreendedorismo orgânico, do desenvolvimento sustentável, do florescimento humano, da economia alternativa e da formação e capacitação nestes temas. Teve uma carreira profissional com mais de 30 anos, onde desempenhou funções de CEO, de CFO, controller, fiscalista, contabilista, consultor de gestão e de modelos económicos alternativos e sustentáveis. Responsável de recursos humanos, liderança e coordenação de equipas. Portanto, é um curso, é muito vasto e muito rico o currículo do Emílio. É membro de várias ONGs, cooperativas e empresas, onde é o promotor das atividades de capacitação, de sustentabilidade económico-financeira, de concursos a fundos estruturais, entre outros apoios, e contabilista certificado, e tem publicado artigos e desenvolvido workshops, palestras e formações sobre o desenvolvimento da consciência integrada e sistémica nas áreas que promove. Então, o que é isto da economia slow? Eu confesso-vos que isto é realmente um tema um bocadinho confuso até para mim. Tem muitas entradas, tem muitas variáveis e neste sentido eu pedi ao Emílio para ter uma troca de ideias comigo antes desta apresentação e nesta troca de ideias que eu desde já agradeço a disponibilidade do Emílio para fazer comigo. Nós temos aqui um texto, preparei um texto em conjunto com as notas que o Emílio me enviou e, portanto, hoje vamos ter aqui uma introdução diferente relativamente às conversas que outras pessoas já tenham visto aqui na Slow. Portanto, eu vou ler, são só 5 ou 7 minutos, tenham paciência comigo. Vou ler este texto introdutório porque é realmente um tema muito vasto e eu penso que com esta abordagem introdutória nós depois vamos ter uma conversa bastante mais fundamentada. Ora bem, então reza assim. As grandes crises mundiais, anos 20 e 80 do século passado, por exemplo, ou os crashes financeiros que começaram no início deste século, têm origem na capacidade que fomos dando ao dinheiro de gerir as nossas vidas, tornando-se demasiado presente a questão do materialismo, da vida corporal e também das fraquezas humanas, onde se sublinha a questão do poder. Nos anos 80, acrescentou-se a variável da criação do dinheiro através de meios informáticos, passando este a não estar exclusivamente ligado à produção e troca de bens e serviços. Passou-se então a um estado dito de magia,
num mundo totalmente desfasado de uma realidade natural, uma realidade humana, física e palpável, e passámos por uma realidade paralela, em que o simples facto de se gerar dinheiros por zeros e uns fazia com que tudo fosse virtualmente possível. Deixamos assim de ter qualquer correlação entre economia real e economia financeira. Isto traz, naturalmente, uma disrupção social, com uma insustentabilidade criada pelo vazio e uma grande falta de capacidade de encontrar um equilíbrio entre os vários elementos de uma comunidade, dividida entre os que conseguem ter acesso à magia da economia financeira e aos que dependem exclusivamente da economia real. Mas, no fundo, todos escravos do verdadeiro senhor virtual, o dinheiro. Este sistema tem entrado gradualmente numa falência profunda, onde a nossa estrutura social já não consegue dar resposta e os valores aparentemente adquiridos estão a ser permanentemente postos em causa. Consequentemente, as grandes instituições entraram numa guerra de disputa de poder. Um poder virtual, mas que por força do nosso envolvimento no sistema, permitimos que se torne uma influência real nas vidas de cada um de nós. Um poder virtual em que mesmo os indivíduos que pensam que o detêm já não são verdadeiros donos de si próprios. Mas há pessoas que já começaram a despertar para esta realidade e as 2 últimas décadas têm sido muito profícuas em iniciativas que pretendem dar a volta e reencontrar formas de regressar a uma economia real. Isto passa necessariamente pelo que gosto de chamar de economia de proximidade, por se tratar de iniciativas baseadas em valores humanos e de regresso à vida natural, aos ciclos sazonais que a natureza nos transmite e que nunca deixaram de estar aqui. E de acordo com as próprias palavras do Emílio, vou citar, para se regressar a esta economia real, os ciclos económicos têm de estar em paridade com os ciclos naturais. Aqui entram também os valores do movimento do decrescimento, em que há que parar para pensar e dar um ou mais passos atrás. E dar passos atrás não significa de todo entrar em ruptura com tudo o que existe nos sistemas das sociedades atuais e voltar à idade do homem das cavernas. Significa, sim, permitir que os valores dos ciclos naturais, a sabedoria inata da Mãe Terra, da natureza e dos seus ecossistemas, regressem à consciência da humanidade. E com as ferramentas que fomos inventando ao longo das últimas décadas, criar um novo rumo para esta tarefa tão simples como gigantesca, que é gerir a casa comum. Simples, porque basta um livro com 2 colunas, a do deve e a do haver. E gigantesca, porque hoje em dia temos o grande desafio de mudar, a partir de ações locais e até mesmo individuais, o que se tornou global. Acho importante recordar aqui que a palavra economia vem da junção do grego oikos, que significa casa, e do sufixo nomia ou nomos, também do grego, que exprime regras ou leis. Ou seja, economia significa literalmente gerir a casa. E para gerirmos a nossa casa comum, precisamos de voltar a gerir a nossa própria casa. Leia-se também comunidade, seja ela a família, o bairro, a vila, a cidade ou o país, de um modo mais real, mais próximo da nossa natureza. Ou seja, mais local e mais consciente. Há uma frase do movimento slowmoney.org que diz: "What would the world be like if we invested 50% of our assets within 50 miles of where we live?" Ou seja, como seria o mundo se 50% do investimento feito por cada um de nós fosse aplicado numa área de cerca de 80 quilómetros em nosso redor. Esta forma de abordagem real da economia contribui para uma verdadeira economia do bem-estar. Então, entre estas novas ferramentas e procura de novas respostas, temos vários exemplos e conceitos que geram uma renovada economia de bem-estar. E passo a citar: as ferramentas da economia financeira, a banca ética, o microcrédito, o financiamento de proximidade, como sejam as cooperativas, o crowdfunding ou as moedas locais. As iniciativas de economia social, cuidando do outro em equidade. As iniciativas de economia solidária, integrando-me a mim própria na sociedade com a consciência plena das minhas capacidades e dos meus limites,
dos limites dos recursos a que tenho acesso para cumprir o meu papel na sociedade e do modo como me relaciono com as capacidades e os limites dos meus pares. E, por fim, as ideias de economia circular e da sua implementação nos diversos ramos de atividade humana, reduzindo o consumo e reaproveitando com uma partilha ativa todos os recursos utilizados na produção de bens. Muita coisa se fala hoje em dia, cabe aqui, e muito provavelmente muitas outras coisas novas ainda por inventar farão parte desta nova solução. Mas, acima de tudo, é necessário trabalhar para tentar obter respostas sem a expectativa de resolver problemas num espaço de tempo demasiado curto, nem resolver os problemas todos ao mesmo tempo. Há necessidades prementes que necessitam de respostas rápidas, mas as grandes transformações têm o seu tempo para se instalarem de forma duradoura, como todos os processos que dependem dos ritmos naturais. E como diz a nossa querida Raquel, as coisas boas levam tempo. Ora bem, agradeço novamente do fundo do coração ao Emílio que me tenha dado a oportunidade de fazer estas notas e esta síntese para conseguir introduzir este tema que é bastante confuso. E vou então passar finalmente a palavra ao Emílio. Bem-vindo uma vez mais, Emílio. Muito obrigado. Ok. Se calhar pretendes que eu apresente-me, talvez faça um pequeno síntese de mim, que já fizeste muito bem feita, não é? Mas talvez fizesse sentido dar o meu parecer sobre mim próprio. Pronto, porque estas questões da economia, da vida em geral e de tudo o que faz parte da vida e da comunidade são questões de verdadeira poesia, sabes? Portanto, tudo isto começa na arte, sabes? A criação da própria cosmos, do universo. E depois o seu entendimento e o seu sentido em cada um dos momentos. Portanto, eu sinto que a economia será um tema desgastado na realidade no presente, muito mais a questão financeira e todo esse mundo, mas na verdade ele faz parte do ecossistema da criação, sabes? E da correlação entre os seres e das questões energéticas, inclusive. Portanto, às vezes é preciso desconstruir quase uma historicidade agravada por um descalabro que focaste na tua apresentação um pouquinho, sabes, desta história mais recente deste último século passado e deste atual, onde as questões do poder, através da parte económica, têm sido bastante grotescos, não é? De alguma forma. Nós saímos de uma Idade Média, que ainda temos muitas memórias, onde realmente a vida era com armas de ferro, não é? E protegia por aí e conquistava-se por aí. Hoje em dia, realmente, a questão do dinheiro tornou um papel fulcral em toda a sociedade e todo o poder é controlado por esse dinheiro e esses seres obscuros por trás desse dinheiro. Quem é o dinheiro, quem manda no dinheiro, quem controla, é difícil saber, porque na verdade sentimos que somos marionetes comandados por esse fantasma e que na verdade já não somos marionetes, somos verdadeiros escravos de um sistema completamente subjugados a um ritmo que já não depende de nós e da nossa criação. Então, é muito fundamental nestas conversas para mim começar sempre pela origem, o que é o ser humano, o que é a constituição, o que é o universo, o que é a vida e a arte em geral, e em particular algumas artes. Eu sou mais sensível com a música, porque até foi o meu começo através da música. Consegues entender a vida de uma outra maneira, percebes o sentido da vida. E então aí sim, o que é o humano, o que é a nossa relação com este mundo que vivemos, não? A nossa mãe terra, e as suas regras, percebes? Pronto, e além da arte, depois temos as consequências na vida em si, e a economia, como disseste na tua apresentação, é o cuidar da casa, e esta casa comum, que cada vez mais é comum através das novas tecnologias também, e desta globalização que se vive. Então, é preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio, sabes, onde nós vivemos o dia-a-dia, os anseios, os gostos, sabes, toda a nossa complexidade neste mundo complexo, em alta transformação atual, e como é que se faz isto com sentido, com valores humanos e que justifiquem toda a organização social que nós temos. Então, tentando agora assentar ideias, o meu percurso começa na arte, na música especificamente, em termos mais profissionais, daí também com uma relação familiar muito jovem, já casado, com filho e tal, e entro na oportunidade de economia e da contabilidade por herança, e daí se desenvolve muito a minha carreira.
esse paralelo entre os vários mundos e também depois com o conhecimento da espiritualidade, integrando a espiritualidade como um sentido prático de vida e real, sabes, não se pode, sabes, dissociar as várias questões de vida. E então, nessa base de construção, tenho cerca de 10, 15 anos num percurso normal, tradicional, em empresas corporativas, num crescimento relativamente grande nessas empresas, até que volta de 2007, 2008, com esta crise que tivemos mundial e em Portugal, e acompanhando a derrocada de algumas empresas, consegui estimar que há determinados valores, que são, no fundo, a questão ética do ser humano, que não são fáceis de se levar avante por estes caminhos que eu estava a seguir. Independentemente de ter seguido 10 anos, sensivelmente tentar levar às empresas e que eu cooperava, sabes, novos valores, formação profissional, pronto, criar equidade, etc. Pronto, mas não é fácil. Então, comecei a mudar um bocadinho de filosofia e nessa altura decidi fazer um mestrado na área de Economia Social e Solidária, conhecer um pouquinho mais de outras realidades e também outras questões de coaching e etc. Pronto, fui-me formando para tentar encontrar respostas e essas respostas levaram-me, como te citaste, aos mundos mais cooperativos, associativos e outros valores, tentar reconstruir essa sociedade, procurar encontrar modelos económicos alternativos e todo esse trabalho acaba por também me levar à percepção que, na verdade, a educação será a grande chave que nós temos que investir. Porque, sabes, os anos de formação profissional que eu apoiei e tentei incentivar as empresas a fazerem, não senti que fossem grandes resultados que viessem daí. Então, por exemplo, vamos à educação e se calhar vamos às origens, vamos tentar começar da população jovem, pequena, criança, que os valores realmente sejam diferenciados. E aí também conheço o movimento Slow, também na parte da educação, que não é o tema de hoje, mas que senti fundamental para o entendimento do que é a correlação, do que é a autoestima, o que é realmente esta autonomia, sabes, e esta responsabilidade que nós devemos ter na vida. E daí sim podemos começar a caminhar outra vez para a economia. Então, a economia que nós hoje necessitamos é uma economia de realidade, como citaste, portanto, e o paralelo de encontrar uma realidade na economia, seja no nosso mundo do que se faz, da produção, de construir, tem que ser um mundo que temos que reativar e relacionarmos, ou voltarmos a relacionar com a natureza. Esse entendimento do que é a natureza, quais são os ciclos naturais, quais são os nossos ciclos, e aí sim começar a encontrar respostas que sejam realmente verdadeiras e que se comece a adaptar no nosso dia-a-dia, no nosso emprego, no nosso modo de fazer, na nossa empresa, sabes, no nosso pequeno ecossistema, porque lá está, esta revolução da era dos anos, deste século XXI, essencialmente, é a revolução do recomeçar pelo local, pelo redescoberto de quem somos à nossa volta, para então nesta globalidade que facilmente podemos ter, mas com um sentido verdadeiro, sabes? Eu realmente sou isto. Eu não sou uma figura projetada de um anúncio, de uma ideia. Eu sou isto, a minha comunidade é isto, a minha família é isto, e eu posso dar isto ao mundo. E o mundo pode mudar e tem muita coisa a dar. Pronto, estas inter-relações ecossistémicas necessárias e que estão cada vez mais a ser reconhecidas e encontradas no mundo, que vai muito nesta filosofia do slow, de procurar passo a passo encontrar o que tu és, passa muito então por, essencialmente conseguimos então em cada passo, ou seja, dando aqui um passinho atrás, é uma reconstrução que nós temos que encontrar. Espera aí, como é que eu em casa consigo ter uma relação sustentável nos níveis emocionais, aos níveis físicos, aos níveis sociais, económicos, financeiros? Como é que eu posso ter uma relação sustentável comigo próprio? E o que é a sustentabilidade? É o equilíbrio, esta paridade entre o estar, o ser, o entregar, o ser cooperativo, tudo isto. Isto é realmente a sustentabilidade. Então, como é que eu consigo fazer isto comigo próprio, com a minha família, e depois como é que eu posso relacionar com a minha vizinhança, como é que posso realmente fazer o tal desenvolvimento económico, sabes, com os produtores locais, com tudo isto, que são movimentos que grande parte das pessoas que acredito estejam aqui já os conhecem, proximidade talvez. E a partir daqui começamos a desenvolver questões, sabes, questões que não são tão standard ou tão iguais a cada um de nós, sabes? Cada comunidade vai encontrar uma realidade, uma especificidade. Isto é importante também, sabes? Porque sim, porque realmente a questão da standardização também entra um pouquinho nisto, não é? Porque nós habituámos-nos de tal maneira a ter uns valores standard
para a comunidade em geral, e neste momento os valores estão de tal maneira globalizados que Não são verdadeiros, nós temos que recentrar, não é? Recentrar nas nossas próprias especificidades, e isso é muito complicado de fazer agora que nós conhecemos tudo, não é? O mundo está aberto, e voltar a centrar na nossa própria verdade, na nossa própria realidade, como nós somos, dentro da nossa família, dentro da nossa região, dentro da nossa aldeia, dentro da nossa cidade, é complicado, porque como é que nós fazemos isso tendo acesso a 500 mil informações que nos chegam globalmente de fora? É realmente o centralizar nos ciclos naturais, não é? É um Como grande dizias há desafio. pouco e bem. Sim. Sim, e nesse desafio eu sinto muito que passa por aí, pela questão que estavas agora a colocar, que é, ok, eu para conseguir encontrar uma resposta a esta problemática, de alguma maneira tenho que primeiro começar a perceber quem eu sou, o que é que eu preciso. Portanto, isto está sempre inerente de desenvolvimento pessoal, se quisermos chamar assim o chavão, porque quem é que eu sou, o que é que realmente eu necessito? Como é que eu posso fazer algo de jeito se não for de uma forma que me realize? Como é que eu posso dar um modelo standard, que meta a gravata e sento-me ali e aceito ordens e não questiono? É impossível, sabes? Então é mesmo recuperar o que é, sabes, o que é a questionar, o que é a refletir. Pá, isto só se consegue, lá está, recuperando uma sociedade com uma educação que as próprias jovens crianças começam a questionar-se. Mas porquê é que fazem assim? Que elas fazem naturalmente e nós temos a tendência de os calar, não é? De mostrar que estão a ser muito desagradáveis com questões que não fazem muito sentido. Bem pelo contrário, nós adultos temos que recriar e reconstruir isso, ou seja, não podemos esperar que as Gretas Gar, sabes, que venham revolucionar o mundo, não, temos nós também fazê-lo de alguma maneira. Então temos que ter esse desenvolvimento, temos que nos reconhecer, pá, quem sou eu, o que é que eu preciso, percebes? Porque foi um bocadinho a resposta na continuidade àquele mestrado que eu fiz, ou essa procura de encontrar outras respostas, outras informações, que, ok, vamos partir então para tal empreendedorismo orgânico, sabe? Pá, quem és tu? O que é que tu podes fazer? Um rapaz chegou ao pé de mim e disse, pá, eu tenho um projeto, que é andar de bicicleta pelo mundo, andar nas florestas a apanhar lixo e fazer obras de arte com isso. O que é isso? Que raio de projeto é esse? Opa, muito giro, porque é incrível, sabes? Porque não? Ele anda de bicicleta naturalmente, ele fala, então pode ser um bom exemplo de modo de vida, pode parecer que não faz sentido nenhum em termos económicos, em termos de sustentabilidade, mas pode fazer. E para ele faz todo o sentido, não é? Para ele faz Esta é todo a sentido, realidade dele, mas claro. também pode fazer para a comunidade e ser muito útil para essa comunidade, sabes? Porque saiu dali, ao fim de algumas sessões, alguns encontros, saiu dali ideias incríveis que podem ser verdadeiramente revolucionárias, mesmo em questões sociais. Então é isto, nós temos que descobrir as nossas impressões digitais, sabes, a nossa peculiaridade, sabes, o bocadinho que somos, a unidade única que temos, e ao descobrirmos isso começamos a precisar, sabes, pô-la fora. E ao pô-la fora vamos encontrar um modelo social único, percebes? Portanto, por aí um grande investimento em encontrar parceiros ao longo do país que pudessem acolher, sabe, jovens que saíam de faculdades, o que fosse, que quisessem pensar num novo modelo social, num novo modelo de fazer uma família, sabe? Ok, eu estou aqui, vou criar a água tem que vir limpa, pronto, ok. Repensar as coisas, porque precisamos deste repensar para encontrar respostas. Sim, e pensar fora da caixa, fora daqueles limites que nós estamos habituados a ter. Naquela... Nós estamos a sair de uma economia que os Estados Unidos era globalmente quem comandava, agora estamos todos com muito medo da China ou não sei, mas seja o que for, eu gosto muito de muitas coisas chinesas e tenho receio de outras, como é óbvio, mas não podemos ficar sempre nestes tabus e nestes medos a alimentar como sendo este poder económico que nos comanda. Pronto, isto são as nossas crenças, é uma realidade, mas nós podemos fazer a mudança, não é? Porque só Sim, cada um de nós... e depois também há outra coisa, desculpa interromper-te novamente, mas isto agradeço borbulha. imenso. Aquilo que estavas a dizer relativamente ao medo, eu lembro-me de também na nossa conversa anterior falares nas fraquezas humanas, no poder, portanto o dinheiro dá uma sensação de poder, e o medo é exatamente o reverso dessa medalha, é a sensação que eu não tenho poder nenhum, não é? Quando eu tenho medo é porque estou com as minhas vasas cortadas. Eu tenho medo porque tenho vergonha de dizer o que é que me proponho fazer para a sociedade, porque acho que é ridículo, ou alguém vai achar que é ridículo, e às vezes esses medos, que são o contraponto do poder, fazem com que a roda não saia do mesmo carril, não é? Estamos ali todos como ratinhos, ali fora há qualquer coisa de extraordinário, mas não, vamos manter aqui porque é o status quo.
Yeah. Esse medo, se quisermos ver de uma outra perspectiva, muito importante até para a questão económica, é gerado por as nossas dualidades e também o nosso equilíbrio, não é? O nosso yin yang. Então, o medo é, curiosamente, no nosso ecossistema. Cada ser humano é um ecossistema brutal, com milhões e milhões de fatores de vida, indo um bocadinho através, por exemplo, da própria medicina tradicional chinesa. No nosso estômago é onde nós temos quase tudo o que é vírus e complexidades. Dentro de nós, quase todas as doenças estão cá e geram o nosso equilíbrio e a nossa saúde. Quando nós temos medo, a nossa vibração baixa brutalmente, se queremos ou não, é isso, está cientificamente provado, e ao baixar, os nossos anticorpos passam a ser os nossos fantasmas e eles cobrem-nos e põem-nos da doença, ok? Não é propriamente o outro que passou, que mandou um vírus, por acaso era um Covid, não, é o nosso medo que permite todo este ecossistema dentro de nós próprios se apoder, sabes, e que nos ponha numa posição correta, ok? Estás com medo, então dispões-te para a morte, dispões para a não-vida. Então, isto na economia é igual, percebes? Quando nós temos um sentido de vida, uma capacidade de criar e encontramos o nosso sentido, eu já não estou satisfeito de estar naquele emprego. Quantas pessoas que ao pé de mim com esta questão, não é? Eu gostava de fazer isto, mas como? Mas não consigo. Pronto, ok. A gente consegue sempre, sabes? E toda a humanidade é um ser criativo e é por esta criação que está como está. Então é muito importante encontrarmos o nosso sentido, a nossa floresta, sabes? O nosso grande ecossistema e começar a reproduzi-lo, estás a ver, com as nossas mãos, com o nosso ser, e é isto que vai ser a nossa economia, a nossa resposta. É aconselhável, nos dias que correm, conhecermos por perto, por nós, pela família, pela proximidade, porque todas as problemáticas que nós temos ambientais e toda esta, sabes, loucura de necessidade de passar. Pronto, ok. Então, se começarmos pela proximidade, vamos criar uma economia, como o próprio movimento do dinheiro de Slow fala, sabes? Se conseguimos, a maior parte de recursos serem geridos na nossa proximidade, vamos criar realmente um ecossistema muito forte, proximidade, e que vai começar a poder relacionar com os ecossistemas de proximidade, vai começar a criar uma economia novamente em paridade com a verdade, com a vida, contigo, sabes? Onde tu és um elemento importante, onde tu és verdadeiramente importante, não és apenas mais um na lista inúmera de números. Estás a ver que o teu cartão de cidadão tem lá uns números e isto identifica. Claro. Não pode ser de todo, sabes? Não podemos continuar assim. Temos que perceber toda a tecnologia e toda a questão administrativa muito românica da nossa herança ocidental, mas que sim, pode ser muito útil, muito importante. Não é para descartar nada necessariamente, mas é para readaptar e reorganizar internamente o nosso processo relacional, percebe? Claro, nem tudo ao mar, nem tudo à terra, não é? Total, temos que mudar as coisas devagarinho, sim, a partir do nosso próprio centro, utilizando as ferramentas que estão ao nosso alcance, porque quer queiramos, quer não, estamos inseridos num sistema que é absolutamente global e, portanto, isso não há volta a dar. Ainda bem que estamos. Claro, ainda bem que estamos. Portanto, não é negar a realidade onde estamos, mas também não é negar a nossa própria realidade e reintroduzi-la. É com outros valores, exatamente. Sim. Portanto, parece-me que também esta questão educacional, voltando e insistindo um bocadinho com isto, é fundamental porque na base de tudo isto estão valores, percebes? E estes valores são fundamentais. Faz crer que nas sociedades atuais os valores perderam-se porque também estão em reajustamento, etc. Mas, na verdade, existe uma dificuldade de reencontrar valores. E não estou a falar de valores necessariamente de um passado, ou de uma... Não, mas são valores, sabes? Valores éticos que nos conduzem. Então, se conseguimos começar a trazer para a nossa vida, o dia-a-dia, o que é que nos conduz, percebemos o que é que realmente nos conduz, o que é que realmente para nós é importante, encontramos um grau de satisfação, de felicidade, sabes? Que é fundamental. Porque se nós não conseguimos essa felicidade, não conseguimos nos relacionar, não nos toleramos, não nos suportamos, não há relações, não há. Temos de ter filhos, paciência, que chatice, não é? Aturar, aqueles que temos que aturar, porque os outros a gente vai pondo a andar com muita facilidade e demasiado. Então, este dominó, este efeito dominó na forma de se viver tem que ser mesmo repensado, sabes? Porque tu vês que as próprias relações naturais que a natureza gera são muito longas, sabes? São longas, sabes? Uma árvore cresce, cria um ecossistema incrível, alimenta as suas irmãs, rejeita as que não estão bem, sabes? Toda ela tem uma forma de estar que é importante pensarmos para reajustar. Como acho que falei contigo na nossa conversa anterior, por exemplo, quando nós olhamos para Nova Iorque e vemos uma megalópole como aquela, com um ecossistema daqueles, tu pensas, mas como é que podemos voltar a ser naturais e encontrar um sistema onde a natureza seja respeitada com a nossa realidade atual?
Então, isto, como disseste muito bem, isto pode levar décadas, não sei quanto tempo necessário. Ou mais tempo. Ou muito mais tempo até, mas tem que ser repensado, sabe? Os nossos arquitetos têm que repensar uma nova forma de estarmos e de vivermos. Os nossos economistas têm que novamente pensar como é que nós nos podemos relacionar e podem os bens, as mercadorias, os serviços se relacionar. Os nossos financeiros têm que pensar como é que o dinheiro pode ser, não como tem sido, tão negativo, mas pode ser voltar a uma relação positiva. Portanto, este repensar é fundamental. E aqui eu dou um bocadinho uma força a slow, porque é preciso voltar a pensar, mas com muita calma, percebes? Nós estamos demasiado agitados, a nossa vida é demasiado solícita, nós não conseguimos pensar com clareza, porque não temos tempo, não é possível. E quando estás a Sim, pensar é numa coisa... preciso disponibilidade mental para pensar uma coisa. O teu telemóvel neste tempo já deve ter 500 questões à tua espera para te responder, porque senão... Pronto, então é preciso reencontrar uma forma de estar possível de estar, sabes? Então isso não é fácil, nem é difícil, mas é preciso começar por ti, sabes? Encontrar o teu bem-estar, sabes? O teu equilíbrio de bem-estar, onde está na fundação da economia, como ciência, é o princípio do bem-estar, encontrar o bem-estar das pessoas, claro, das populações. Depois perdeu-se, porque também se começou a criar a tal economia do crescimento, desarmado e de louco, até que realmente agora cada vez mais se defende uma economia do, vamos chamar do desenvolvimento, sabes? Nós temos que nos desenvolver e melhor, e cada vez melhor. E temos que procurar também realmente voltar à questão do local, isto é fundamental para o novo, claro, ciclo de vida e todo este crescimento em sustentabilidade. Portanto, são uma série de pequenos fatores, sabes, pequenos conceitos, mas que são profundamente sólidos e grandes na sua instalação em cada um de nós, sabes, em cada pequena comunidade. Sim, sim, então, sim. Pronto, eu tenho visto nos movimentos aproximados, onde tu, Mariana, participas em alguns, uma procura intensiva de encontrar respostas, sabes, para o nosso alimento, para o nosso relacionamento, para a nossa escola. Então, isto é o que nós temos que fazer, sabes, queremos uma economia saudável e se queremos ter um futuro, então temos que nós sermos profissionais, sérios e convictos disto. Claro, até porque a economia não é uma coisa à parte, não é uma disciplina que tudo se entrelaça, não é? Todos nós temos necessidade de interagir com o nosso meio ambiente de uma maneira integrada. Portanto, a economia não é separada do bem-estar, não é separada da educação, como estavas a falar há pouco, que... por acaso vamos ter agora uma conversa sobre a educação slow na próxima segunda-feira e portanto, tudo isto se integra, não é? Tudo isto não há gavetinhas, nada disto funciona à parte. Nós somos seres integrais e estamos integrados num sistema que também é integral. E se não funcionarmos assim... Há um retorno muito à questão do Leonardo da Vinci, sabes, do homem global. Isto de uma outra forma, de uma outra versão, mas cada vez mais há esta consciência, sabes, que somos seres holísticos, completos, e que somos verdadeiros deuses, não é? Temos é que o ser, temos que deixar de ser o medo, o receio, a consequência, a ovelha que não analisa, temos que voltar a ser seres sencientes, pensantes, refletivos e capazes de tomar decisões, sabes, e não ter medo. Porque isto é altamente contagiante, sabes? Quando tu estiveres feliz, contagias, sabes? A questão da terapia do riso, etc., é tão fundamental porque já não conseguimos rir, a gente não consegue ter uma relação saudável, seja em que sítio for. Então, no trabalho, sinto muita dificuldade com isso, sabes? Porque é natural, a nossa saúde vem do riso, vem da alegria, vem do bem-estar. Então, passa muito por aí. A minha visão passa muito por aí. E os projetos que me vão chamando e que eu vou participando procuram muito este reencontro com um sentido de vida, sabes? E curiosamente tive projetos que correram muito bem, foi incrível a rapidez de projetos praticamente falidos, perdidos, e que se reencontraram e retomaram ao seu pico máximo. Tens algum exemplo que, obviamente, dentro das confidencialidades, que possas trazer para aqui, só para nos dares uma luz? Sim, na verdade tem muitos, nem todos foram, tem alguns, vamos ser sinceros, nem todos foram de grande sucesso, porque percebi que, antes de mais nada, temos que começar pelos valores culturais da organização, das pessoas que lá estão, dos seus objetivos e desejos, mas pronto, tenho, por exemplo, o caso de um colégio, que foi um projeto muito bonito, de paixão quase, porque realmente estava num momento muito trágico da sua existência, era um projeto bonito, estava perdido, literalmente, por consequências, histórias, pronto, ok, algumas crises, etc. E era um projeto que, não muito grande, mas para 250 crianças, e que estava com 70 crianças e pronto, e já não dava nada por ele, já era falado na comunidade como vai acabar.
e consegui com os meus parceiros entrar nesse projeto, e em 3, 4 meses houve uma revolução, percebes? Começou a ser procurado, em cerca, sabes, começou um ano letivo, houve o dobro das inscrições, em 3 anos é um projeto referenciado pela Positiva, os psicólogos mandam, estamos a falar, isto é desde o berçário até o primeiro ciclo, portanto limitado neste espaço educativo, da região os psicólogos mandam referir, vai para ali, porque ali dão-te cuidado com o filho, sabes, um projeto que teve tradicional, é um projeto tradicional, mas teve o cuidado Sim. de se moldar para uma nova educação, se considerar, sabes, depois o seu chavão máximo era o afeto, estás a ver, com crianças é o afeto que mais importa que outra coisa qualquer, e era um projeto que vinha com as batinhas, e assim um bocadinho mais militarizado, se quisermos, mas não, foi completamente, e não perdeu os seus valores, manteve, sabes, e tornou-se muito mais abrangente, sabes, integrou, ou seja, está pessoas de todas as valências sociais, com visões de educação muito diferenciadas, mas estão lá todas e coabitam em paz e harmonia, as crianças são felizes. Essencialmente é isso que se procura. Sim, e já agora diz-me, só por curiosidade, obviamente que estes projetos são feitos de pessoas e se não forem as pessoas o trigger, claro. a disparar essas coisas, nada funciona. Mas para além desse ponto crítico das pessoas que tiveram que se entregar naturalmente, o que é que tu achas que foi o ponto de viragem? E que ferramentas é que foram utilizadas que permitiram que a coisa mudasse de rumo? Verdadeiramente, eu acredito que foi o amor, a partilha, a tolerância e a fé. Isto é a verdade. Depois, falando de uma forma mais técnica, mais científica, se quiseres, foi realmente a capacidade de olhar para as coisas como elas são, foi a capacidade de sermos verdadeiros, não vamos fazer figuras, isto está assim, esta é a verdade, nós não queremos que isto aconteça, há aqui muita matéria-prima, vamos analisar o que é que há aqui, o que é que nós temos, e essa alegria das pessoas, os restantes que sobraram, porque já nem sequer havia dinheiro para salários, como podes imaginar, quando as coisas estão mesmo no ponto delicado, então os últimos restantes que conseguiram suportar e pronto, e coabitar com a desgraça, por assim dizer, sabes, integraram-se calma e coração, acreditaram, e a partir daí nasce possibilidades. Tu contactas alguém e dizes, eu faço esse filme, eu divulgo esse projeto. Então, de repente, um tipo que já, sabes, faz produções para a televisão, etc. Não tenho aqui um espacinho para mecenato. Vamos fazer isso, bonito projeto e tal, e divulga. Depois veio outro, e de repente tens uma comunidade a apoiar-se, sabes, que achou piada. Tens a própria banca tradicional a dizer, não, isto é incrível, vocês têm ideias lindas. E colaram e fizeram tudo o que podiam para permitir que não morresse e que não matasse o projeto. E ao fim de meia dúzia de meses tu vês um projeto a crescer, cheio de pessoas animadas, muito felizes, estás a ver, a ser integrados quadros, de repente estavam 12 trabalhadores, passado pouco tempo já estavam 30, ia buscar pessoas que já tinham estado e tinham sido embora, não é? Por falta de condições. Então, vale a pena. Então, quais são as ferramentas? Muito coaching, se quiseres, muita capacidade de perceber, analisar o que é isto, o que é que tem, quais são os meios que tu tens, com quem tu podes contar. Vamos deixar tretas, não é só o dinheiro que faz as coisas, o que faz as coisas é a cooperação, é o entendimento, é tu conseguires divulgar o que há de bom num projeto. E passou muito por aí, sabes? E houve uma série de parceiros de ideias também interessantes, novas formas de educação que se integraram com pequenos projetinhos piloto dentro desse próprio mais macro projeto, e tudo isto criou uma personalidade nova, uma nova visão, conseguiu-se realmente um projeto bonito, sabes, os próprios donos do projeto cederam, abriram portas, façam o que têm que fazer, não tiveram medo de perder o seu lugar, muito pelo contrário, permitir. Portanto, é uma série de fatores, sabes, que temos que sempre canalizar, lá está, aqueles valores de base que eu te falava, que eu acho que são fundamentais. Temos que perceber quem está disponível e para quê. Porque isto passa muito por esta transformação interna, sabes? E falaram de um projeto que eu achei muito piada, que chamaram o Príncipe de Gravata, o Pequeno Príncipe de Gravata. No fundo é um projeto de consultores em França, numa mega empresa, onde eles disseram, isto está muito mal, mas nós vamos dar a volta, e o que é que nós temos que fazer? Porque aqui o grande dono da empresa, nos permite fazer tudo. Então começamos com, cada um trabalha no horário que quer. Isto é impossível. Estamos a falar de uma mega loja, muitos andares, com pessoas, com horários. Não, cada um... Não, então vamos embora. Você é que sabe. Não, fica. Não. Então agora, cada um... Pronto, começaram a mudar radicalmente todo o modo de pensar e viver, e das pessoas participarem do projeto, deixaram de ser empregados para ser verdadeiros mentores daquilo que estavam a fazer ali, do seu trabalho. E aquilo teve um sucesso incrível, sabes? Então é mudar totalmente o paradigma de pensar e de estar.
Portanto, tem que haver muita coragem nestas questões, sabes? Que é tu percebes quem tu és, pá, se sou capaz ou não sou. Então, só bora, se der certo, deu. Claro, Se não der, não deu, mas eu claro, continuo a ser eu. E a vida é isto, sabes? É esse risco de coragem, de fé, de amor, sabes? De partilha. É pá, aceitar, olha, eu estou cheio de fraquezas, mas tu és forte aí, anda cá, ajuda-me. E de alguma maneira tu acabas a encontrar aqui o que é a comunidade, sabes? E como claro. estamos nesta era da comunidade, e esta era fundamental de encontrarmos respostas sociais e globais, então passa muito bem. Então tem que primeiro quem sou eu? Depois Sim, disto, então, sim. vamos procurar respostas. Isto é um projeto que eu te falei. Disto. Sim, no fundo é aquilo que tínhamos falado há pouco e que eu também tirei algumas notas. Tu fizeste questão de fazer uma fronteira clara entre o que é a economia social, que é cuidar do outro em equidade, portanto, ter uma noção de quem são as pessoas à minha volta e cuidar delas de um modo que não deixe ninguém para trás, com as várias diferenças e, portanto, características de cada um. E esta economia social é completamente diferente do conceito de economia, ou diferente não é diferente, mas não é a mesma coisa. De economia solidária, em que eu tomei aqui uma nota que me faz todo o sentido, que é integrando-me na sociedade com a consciência plena das minhas capacidades e dos meus limites, dos limites dos recursos a que tenho acesso para cumprir o meu papel nessa mesma sociedade e do modo como me relaciono com as minhas capacidades e os limites dos meus pares. Portanto, no fundo, a economia solidária é algo que me permite crescer e desenvolver-me, atendendo aos meus próprios limites, aos limites dos recursos que tenho à volta e aos limites dos outros. Mas sem perder a esperança, não é? Tendo sempre aquela ideia de consigo fazer, se não consigo fazer com isto, consigo fazer com aquilo e vamos para a frente. E qual é a ideia? Qual é o verdadeiro cerne da questão? E isso às vezes é uma coisa que se perde. Bastante. Não é? Bastante, até porque lá está, como nós, principalmente quando nós estamos num modelo tradicional, então acreditamos que o certo é algo que está construído, alguns por alguém no passado. O eles, aquela coisa Sim, do eles sim, são sim. responsáveis por E tu, isto. na Não, verdade, cada não um de nós é querias. Claro responsável. que sim, claro Sim. que sim. É muito Eu, por por aí. acaso, recordo-me, no início dos anos 2000, ouvi uma entrevista na Antena 2. Isto ainda não tinha havido nada de crises, nem daqueles crashes, nem nada disso. Eu recordo-me nitidamente, salvo erro, era a Maria João Seixas que estava a falar na Antena 2, e ela disse uma coisa, para mim, me ficou marcada, que foi: se cada um de nós, sejamos nós donos donas de casa, ou pais, ou ministros à frente de um país, se cada um de nós fizer aquilo que lhe compete com o máximo de empenho possível e com verdade, o mundo é melhor. Portanto, não interessa qual é a nossa função, temos é que a fazer bem e temos que nos conhecer a nós próprios. Muito bem. E também a questão da solidariedade. Isto é um bocadinho já fora da caixa do conceito de solidariedade, atenção. Mas passa muito por aí, sabes? Que é esta aceitação. Porque a intolerância foi qualquer coisa que cresceu com as sociedades e com o poder económico e com as sociedades altamente organizadas e com as hierarquias. Portanto, isto tornou a intolerância cresceu imenso. Não sei se concordam ou não, mas se tu fizesse um acompanhamento histórico com o crescimento de uma sociedade altamente estruturada, onde acreditávamos que uma medicina altamente resolve tudo e tu tens respostas, então criou-se uma arrogância natural, sabes, que cria esta distância, esta intolerância uns aos outros, sabes? Mas na verdade a grande intolerância é contigo próprio. Se fores reparar, as pessoas não se toleram, as pessoas não se aguentam porque estão fora de si, elas não estão a ter a sua vida, elas não fazem o que gostam. Ok. Então isto começa a criar resquícios, não é? São doenças, literalmente. Claro, claro. Então, de alguma maneira, temos muito que partir sempre deste princípio, sabes? De reconstruirmos-nos de uma forma saudável, encontrar esta forma saudável, porque depois começas a perceber, espera, eu não devo consumir tanta água, eu não posso fazer isto, o universo não tem capacidade de aguentar isto, para que é que eu faço isto, sabes? Começas a repensar tudo naturalmente, não tem imposto. Então, esta alteração de paradigma passa por encontrar alguma alegria, alguma felicidade, parceiros, os tais pares que te podem dizer: opá, tu és uma pessoa boa, opá, desculpe, não te maltrates tanto, tu vales a pena. Então nós temos que nos valer a pena a nós próprios, antes de mais,
para criar então sentido de vida, sabes? E no sentido de vida, o que nós vamos fazer, seja lá o que for, que são os nossos dons, naturalmente os nossos skills, seja lá o que for, serão coisas boas, sabes? Que vamos fazer com amor, com paixão, com dádiva, e isso depois naturalmente a solidariedade é natural, sabes? Tu aceitas o outro e começas a encontrar no outro a resposta do que te faltava. Pá, mas essa pessoa é deficiente, não, essa pessoa tem características e dons únicos, sabes? E percebes, se ela estivesse ali, eu conseguia realmente encontrar aqui respostas que aqui não consigo, sabes? De uma maneira muito mais eficaz. Então é muito por aí também. E epá, eu não sei que se nós, em termos de tempo, se já estamos aqui muito à frente ou não, se devíamos dar mais espaço sim, para mais participações, estamos aqui a conversar eu tenho os estado à dois. espera de algumas perguntas, Sim. mas como não vão surgindo perguntas, Ok, vou-te deixando vamos lá. falar. Está bem. Pronto, eu tinha aqui Ok. aquelas questões que nós tínhamos colocado Uhum. para te... Mas, Ok. entretanto, a conversa tem fluído tão bem Sim, que sim, sim, e deixa-me. talvez... nós tínhamos aqui duas perguntas, que uma delas era o que é que a tua experiência ao longo do tempo te diz sobre o que cada um de nós pode fazer ou deixar de fazer para contribuir e para, ao mesmo tempo, usufruir das mais-valias de um sistema económico alternativo ao vigente. Tu já passaste aí umas Sim, mensagens sim, fantásticas, sim, muito sim, boas, algumas. Sim. mas realmente talvez desenvolver um pouco esta parte das ferramentas do que cada um de nós pode fazer, não é? Claro. Pronto, tentando ser mais objetivo, porque eu tenho sempre, é uma questão pessoal, percebes? Eu estou sempre à procura de novos desafios esses que eu não tenho a resposta. A minha questão é, eu aceitar um desafio daqueles que, isto é óbvio, é quase tipo, não vou perder tempo, porque, mando umas dicas e vocês são capazes. Então, geralmente estou sempre em desafios que não sei o que fazer aqui, é que não sei mesmo, então tenho que reinventar, procurar resposta. Então, eu acredito que a grande ferramenta para se iniciar qualquer projeto que seja válido, seja do mais tradicional ao menos, tem que ser, ok, eu estou disposto a esta batalha, esta conquista, esta luta por algo melhor, por algo que realmente eu acredito. Estou disposto mesmo. E o que é que eu vou dar por isso? Pronto, isto é aquelas, assim, parece de livrinho, mas é mesmo a base das coisas, sabes? O que é que eu realmente posso dar por isto? Porque se a minha predisposição é abrir um McDonald's, as regras são conhecidas. Tem que ter uns valores grandes, tem que fazer uma formação durante X tempo e tem que vender coisas que possivelmente eu mais tarde ou mais cedo vou descobrir que não são as melhores para a nossa saúde. Ok, e utilizando um marketing brutal para qualquer coisa que mais tarde ou mais cedo, não quer dizer que eu já não tenho que participar de empresas que eu, passado uns anos, disse, credo, se fosse agora eu não ia para aí. Pronto. Claro. Porque nós vamos aprender ao longo do tempo. Mas tudo é válido enquanto nós acreditamos e podemos melhorar o que não está tão bom. Porque lá está, se nós fugimos às coisas porque isso não, pronto, aí podemos estar a cometer um grande erro. Então, voltamos às palavras-chave, que é a tolerância, o reinventar-se, o estar entregue. Isto são os chavões para o começo de qualquer coisa na nossa vida. Okay. Seja uma relação, seja um conhecimento, ou seja realmente aqui um ato económico, sabes, que é uma criação como outra qualquer. A economia é a grande possibilidade de fazer filhos sociais, sabes, de criar emprego, chamas os nomes que quiseres. Pronto, eu estou a fugir aos tradicionais para não fazer confusão, mas é isto, sabes. Então, tu estás a fazer a coisa mais simples do mundo, sabes? Pegas a máquina de costura, estás a fazer roupinha que vai, ok, pôr as pessoas a trabalhar que estão um bocadinho em exclusão social ou de dar de idade, mas podem fazer coisas bonitas e de repente estás a vender e a colaborar com pessoas que têm menos posses e de repente estás a criar uma economia social, solidária e uma economia de mercado, se quiseres também por aí. Brutal, sabes? Que está a incluir pessoas, está a criar emprego, está a criar sonhos, está a fazer com que as pessoas acreditem e cada vez que tu crias um sorriso, algures, esse sorriso vai se multiplicar e então cria-se uma nova esperança e vai haver menos guerra, vai haver menos fome, porque tu não vais permitir, não vais qualquer dia hajam pessoas a passar mal porque tu estás bem, percebes? E se tu estás mal, permites que toda a gente esteja mal, pelo contrário. Vais ter uma pequena colaboração para o mal-estar porque não estás bem. Então, passa muito, sabes, eu insisto muito na mesma tecla, às vezes posso ser repetitivo, mas as ferramentas mesmo altamente tecnicistas que existem atualmente, com ferramentas geralmente informáticas, passam sempre por esta base. Tu tens conseguido pôr num programa informático esta matriz, sabes? Esta matriz da compreensão, do entendimento, da tolerância. Isto tem que lá estar. Porque a própria matriz, se não te permitir, é um mau programa. Sabes, se fazes fazer uma fatura, se aquilo não for friendly, simples, amigável, não funciona.
vais Claro. complicar e não vais ter grandes resultados. Portanto, passa muito por aqui. Estamos na descomplicação, estamos a simplificar as coisas, estamos a encontrar respostas óbvias. Para quê tantas voltas? Pá, isso foi interessante para uma economia crescente do mercado, tinha que arranjar consumidores. Então inventa-se qualquer coisa para arranjar mais complexidade, mais trabalho. Não faz sentido. Na verdade, não faz sentido, porque tudo isso puxa-nos cada vez mais, acelera-nos e faz crianças, desalmadamente ou não, sabes, começa a haver desequilíbrio. Então, realmente temos que conseguir um espaço para voltar a lidar com a natureza, perceber que a nossa mãe raiz, sabes, do planeta que habitamos, nos diga como é que se faz, porque ela diz, está permanentemente a dizer, começar a escutar e encontrar aqui formas destas relações e correlações humanas e sociais e com todo o ecossistema, se tornem novamente com sentido, faça sentido. E tu começas a redescobrir sentidos. Tu vais reparar, um dia que estás em alegria, que fazes um passeio pela floresta, que está em paz, em harmonia, tu vais ter fome, quando chegar à noite dizes, eu não comi, porque estás bem, estás a autoalimentar, a energia à tua volta alimenta. Isto não é ficção, É verdade. isto é a realidade. Qualquer um tem este tipo de experiências, naturalmente. Só que nós temos uma ânsia e temos um movimento intelectual exageradíssimo, não deixamos todas as nossas células fluírem naturalmente. Então, se eu trabalho num banco e se a minha responsabilidade é dar crédito a outras pessoas, eu pelo menos devo ter o bom senso de perceber que há pessoas que eu não posso dar crédito. Por exemplo, isto é equidade, é pensar, é refletir. Mas eu tenho um diretor que por acaso vai até à administração que diz, vendam crédito. Olha, as pessoas pobrezinhas oferecem cartões Visa. Já sei que aquela pessoa não vai ter controle sobre um cartão Visa e que no mês a seguir está em dívida e quer o crédito cortado e fica com o Banco de Portugal. E, portanto, é irresponsável, percebes? Grande parte de formações que eu ajudei a criar e que criei era ir para grandes empresas e médias empresas explicar, sabes, pôr as pessoas a comunicar das várias áreas para perceberem o que é que estou a fazer, porque as pessoas nem sabem o produto que estão a vender. Estou numa telecomunicações e estou a vender o quê? Não sei. O administrador deve saber. Mas eu nem sei qual é o meu colega e o que é que faz, porque é que eu recebo ordens. Não sei. Então era as pessoas comunicarem e perceberem o que é que fazem, o que é que aquilo importa para o mundo e como é que se podem relacionar melhor e começar a encontrar respostas. Porque o tipo do crédito que diz, não, eu não posso, ou seja, este tipo não paga, vamos cortar o crédito. Mas tu dizes, não vamos, fomos nós que enganámos a pessoa e vendemos um produto que ele não pode pagar. Porquê que fizemos isso? O pessoal do marketing, vejam lá, vocês não vendam mais do que as pessoas podem encontrar, vendam aquilo que as pessoas podem ter. Então, isto estás a ver, é uma mudança de pensamento e é baixar o nível da intelectualidade para o nível do entendimento, da compreensão. Porque se eu estou numa grande empresa e consigo vender um produto viável, eu vou vender muito mais e vou ser ressarcido disso. Então vamos lá e dizemos, então amigos, em vez de vocês agora cortarem o crédito, não, vão dar uma solução para o problema que criaram. Agora vão dar um crédito, vão oferecer uma parte, vão deixar pagar 20 vezes, vão oferecendo um produto ajustado à realidade da pessoa e vão fidelizar um cliente para sempre, porque vocês vão lhe dar a resposta e solução. Vocês não vão mandar para a sarjeta cortando o crédito. Ok, isto passa-se com a banca, passa-se com tudo. E as grandes instituições caíram nesse erro. É mais. Não pode ser mais. Agora tem que ser menos para compensar. É outro erro. Mas já estamos erro por erro para corrigir erros. Sim, às tantas nem é uma questão de pensar se é mais ou menos, é fazer diferente. É conseguir um equilíbrio que se perdeu. Nós realmente estamos num grande desequilíbrio intelectual, emocional, então nem se fala. E em geral as pessoas estão... Claro. Sabes, houve momentos que eu me fiquei preocupado porque consegui olhar para um prédio e imaginar, neste prédio, o conjunto de famílias que neste momento à noite estão lá a jantar, etc. Se houver uma família que esteja em harmonia e entendimento, vamos fazer uma grande festa, porque possivelmente está-se tudo a dar mal, aos gritos, enjoados, de costas voltadas, com os filhos a dar cabo dos filhos. Não pode ser, sabes? Não faz sentido. Para que isto? Onde é que queremos chegar? A lado nenhum, não é? Claro. É um suicídio coletivo desnecessário. Então, temos que redescobrir a verdade de nós e qual é o sentido e começar a recriá-lo no outro, sabes? Nós podemos fazê-lo. Somos os únicos criadores que podemos realmente fazer isso. E a única solução é em cada um de nós. Então, esta questão comunitária é fundamental para se encontrar uma resposta também económica. Ok, tudo o que pensarmos é para os outros, é com os outros e connosco. Então, tem que ser uma coisa equilibrada. Eu vou só fazer aquilo que me faz sentido fazer. Agora vou trabalhar para o banco, vender créditos a pessoas que não podem pagar. Não dá. Pronto, eu falo com algumas pessoas que dizem, pois, eu sou advogado nesta banca, eu vou tirar casas a pessoas que não pagam, custa muito, mas tem que ser, alguém tem que fazer. Não sei. Há outras soluções que estão mais bonitas e muito mais interessantes e mais criativas, que podiam dar muito mais lucro até ao banco, se fôssemos por aí. Mas o lucro aqui, lá está, o lucro aqui deve ser sempre visto, eu sinto que é necessário, é sentir na economia social, no excedente,
é a tua capacidade de criar algo que pode realmente ser positivo, que não está no negativo e pode realmente procriar e trazer mais pessoas e trazer mais sustentabilidade, sabes? Então, Claro, porque às mudar os tantas também conceitos. Uhum, não falaste aí no lucro. uhum, O lucro não é um papão, portanto, no fundo, o lucro, se for bem gerido, não é? Não é mais vai e haver mais e sempre. mais e mais. Não. O lucro é Uhum, necessário para fazer as coisas andarem. Portanto, tudo uhum, tem a sua razão de ser. É preciso não exacerbar a importância de determinado tipo de uhum, ferramentas uhum. em detrimento de outras. De Tudo acordo. tem o bom, tanto tudo tem um bom senso, não Uhum, é? E de tudo, acordo. tudo tem a Uhum. sua aplicabilidade. É verdade, é verdade. É Sim. mesmo isso. Portanto, olha, eu não sei mais o que dizer, porque posso começar agora a tentar, se fizesse sentido, se houvesse aqui um público que precisasse de ferramentas mais técnicas ou científicas, pode ser. Pronto, eu não estou a puxar para Não, mas aí, infelizmente não temos mas, tempo para pois, isso, pois, porque já mas são, sim, já passa sim. um nadinha das dez e Ah, meia. ok, perdão, ok. Uhum, Não tens que pedir uhum. perdão. Eu Ah, ok, também distraí, deixei-te falar. ir, Sim, muito porque obrigado. eu não precisei de fazer perguntas nenhumas, tu foste Uhum, respondendo naturalmente uhum, ao decurso das perguntas que eu tinha aqui reservadas para ti. uhum. Ok, Como também mais ninguém fez perguntas, eu ia-te só deixar a palavra uhum, final, uma mensagem, algo que queiras deixar aqui em jeito de conclusão para depois podermos uhum. um, Encerrar. passar Só. o Ok, testemunho ok. para a malta Sim, começar sim. a pensar nestas Uhum. coisas fora da caixa. Sim, eu, por um lado, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Slow pelo convite, porque também me proporcionou, nos últimos tempos, tenho andado um bocadinho assim, estratosférico, portanto, a fazer o que não se deve, o que eu estava a dizer que não se deve fazer, porque assim são projetos que surgem, são desafios e, ok, mas tem que haver o bom senso, porque senão vai dar errado isto. E depois ficamos a pensar que não estamos no sincero, e às vezes estamos, mas temos que ter a capacidade de gerir corretamente as coisas. Portanto, o Slow obrigou-me a parar um pouco para poder estar aqui, por um lado. Por outro lado, também a relembrar um pouco estas matérias que são muito queridas e às vezes estou tão ocupado que, pronto, não estão esquecidas, mas estão em análise, em reanálise, em busca. Ok, então para mim é importante falar nestes pontos. Não toquei pontos muito queridos, como a questão da banca ética, do financiamento, sabe, sustentável e social, etc., que são realmente, pronto, questões que me tocaram e que me motivaram no passado também em movimentos muito interessantes em Portugal e muito importantes, mas cada coisa a seu tempo, claro. O que eu estou a ver o slow money mesmo, mas a gente pode falar mais disso. De alguma maneira, portanto, quero agradecer em primeiro lugar por isso. Pá, em segundo lugar, também esta oportunidade de sentir que há mais pessoas que gostam de ouvir estes temas, portanto, há qualquer bichinho que as morde, outras já são, em algumas palestras que participado, aparecem altos técnicos, sabes, têm que estudar, diferenciar, porque sabem muito mesmo, e até nesse manifesto têm essa humildade para saber ouvir os outros, por pouco que saibam ainda. Então, estes movimentos são fundamentais para nós nos entendermos, procurarmos parceiros e sabermos, um dia posso falar com o Emílio ou faço com a Mariana, que eles podem talvez me ajudar. Portanto, isto é muito importante, sentimos que não estamos sós quando alguma coisa nos faz sentido. E estar com outras pessoas a ouvir já de alguma maneira me faz sentido isso também. Isso é Ok, portanto, fantástico. é Sim, mais é isto. tudo Queria agradecer então esta maravilha. oportunidade. Obrigado Ok. também. Muito obrigado. Pronto, eu também pela minha parte agradeço-te imenso, quer por esta conversa, quer pelas notas preparatórias que me ajudaste a sintetizar no texto que escrevi para ler no início. Para mim foi absolutamente fundamental para perceber algumas das questões que falámos aqui. Quero agradecer a todos os participantes. Há aqui uma pergunta sobre a empresa social do Dr. Yunus, mas neste momento já não conseguimos responder a mais nada. Não sei, Emílio, se queres dar alguma coisa 30 sobre segundos, 30 30 segundos, segundos? sim, eu acho que é o suficiente. Ok. Yunus está na base, na criação do pensamento, numa comunidade muito específica, comunidade do lado das Índias, Bangladesh, em que ele procura encontrar uma resposta económica, financeira, para esse tipo de comunidade. Comunidades de pessoas muito pobres, sem meios, sempre. Pronto. Então, de alguma maneira, ele encontra o microcrédito. E Yunus, essencialmente, faz a criação do microcrédito, isso é a base da criação de Yunus, é essa empresa social. E nesse microcrédito, por acaso tinha falado com a Mariana na conversa prévia, é uma procura e uma resposta à comunidade, onde ele diz: nestas unidades familiares são a resposta e serão as mulheres que vão tomar a posição deste microcrédito. Ou seja, elas recebem um determinado valor e a mulher, nunca o homem, a mulher vai gerir a família, vai cuidar da família e vai criar uma economia social ali, ou seja, familiar.
A mulher vai pegar na máquina de costura, vai fazer o que ela puder, vai fazer bolinhos e vai criar. Porque o homem, não só nessa sociedade, mas em todas em geral, está muito mais vocacionado para o sonho, para a aventura, para a loucura, para tomar uns copos. Ok, então o microcrédito no homem, nesse tipo de família, essa estrutura, ia-se a perder rapidamente em qualquer aventura, qualquer tentativa de um negócio incrível. A mulher não, a mulher tem a consciência do filho, do cuidar, da casa, a economia é muito mais presente naturalmente na estrutura da mulher, toda a concepção da mulher em geral, em várias culturas, não só na ocidental ou na oriental, não em todas, e então Yunis parte por aí, na sua comunidade, na sua realidade, e cria a partir daqui um desenvolvimento social e local, a partir do local, sabes, da unidade familiar. Então, Yunis é essencialmente isto, a origem é esta, a partir daqui divagam o que quiserem, porque é porque aqui começa, então, é isto que nós falamos de alguma maneira, tentando ajustar se calhar mais à nossa realidade até portuguesa, é criar muito na nossa família um ponto de equilíbrio, um ponto de, sabes, não é a responsabilidade do homem nem da mulher, não, é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, como é que nós podemos fazer? Quais os recursos temos para fazer algo? E são tantos, puxa, então se não nos lembrarmos dos vizinhos, espera aí, puxa, aparecem coisas incríveis. Eu ouvi falar de projetos que é de babar, como é que isto é possível? Como é que é possível as pessoas conseguirem esta união, esta sei lá, cumplicidade entre si e vizinhos e etc. Pronto, e criam-se realmente coisas incríveis, amizades incríveis assim. Então, Yunis é um exemplo, à sua maneira, e que revolucionou a sociedade dos últimos anos, que já tem alguns anos, esta questão do microcrédito e todo o pensamento financeiro também. Estudem, pesquisem no Google sobre isso, que vale a pena. Okay. É isso que eu vou pedir aos nossos participantes. Agora vai ter que ser ou pesquisa no Google ou Exato. numa próxima conversa. Claro. Muito obrigada a todos. Obrigada, Slow, por este espaço de partilha. E ficamos por aqui. Recordo que esta conversa vai ser colocada no YouTube. Se quiserem rever ou enviar aos vossos contactos, estão à vossa vontade. A próxima conversa será já na próxima segunda-feira, com a nossa querida Raquel Tavares e 2 convidados no tema da educação sem pressa. Fiquem connosco e acompanhem-nos. Muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigado.